Oi, gente, tudo bem? Nesse exercício aqui, a gente vai fazer o mesmo do anterior, né? Obter as equações de Malha com a lei de Kirchhoff das tensões, trabalhar com a lei de Ohm para substituir essas tensões por correntes de malha, mas eu vou chamar atenção nesse exercício aqui para uma coisa importante, que é colocar na forma matricial, tá? Colocar esse sistema de equações numa forma matricial. Então vamos lá para a lei de Kirchhoff das tensões. Vou fazer aqui embaixo. Lei de Kirchhoff das tensões na malha 1, tá? Tem duas malhas aqui nesse circuito, duas malhas independentes, né? Tenho duas correntes de malha já com sentido atribuído, I1 e I2, malha 1, malha 2, né? E todos os elementos já estão com as atribuições de tensão também, né? As convenções de tensão. Então, observem que num formato bem parecido com aquele que eu faço, que eu escolho fazer, né? Então, a minha análise sempre começa nesse ponto aqui, né? Obedecendo o sentido horário da corrente da malha 1, copiando o primeiro sinal que eu vejo. Então, vamos lá. Menos VS1, que é a tensão da fonte, tá ali, né? Mais V1, que é a tensão lá no resistor 1, mais V3, que é a tensão no resistor 3, que faz fronteira entre as malhas, mais V2, que é esse resistor ali embaixo, isso tudo é igual a zero, né? Aí falei para vocês que a gente preserva o sinal das variáveis, né? Mais V3, isso é igual a VS1. Já vou aplicar a lei de Ohm aqui para escrever essas tensões em função das correntes de malha, né? Das correntes I1 e 2. Então, V1 é fácil, né? Tá na fronteira, tá na extremidade ali, não tá na fronteira, então ele só é multiplicado pela corrente I1, né? Na lei de Ohm. Então, R1, I1, depois V2 a mesma coisa, né? Mais R2 e 1. E o V3 daí é o R3 e 1 menos I2, né? Porque é I1 que tá entrando no positivo do elemento passivo, né? Então, I1 menos I2, isso é igual à tensão da fonte VS1, tá aqui. Organizando esses termos, tá? A gente fica com o seguinte. I1 que multiplica R1 mais R2 mais R3 menos I2 que multiplica R3, isso é igual a VS1. Tá aqui a malha 1. Eu vou fazer um pouquinho pra cá. Vou fazer a malha 2 agora, tá? Então, LKT na malha 2. Então, começando pelo ponto que eu gosto, eu vejo menos V3 mais VS2 mais VS2 mais V4 mais V5, isso é igual a zero, tá? Então, preserve os sinais das variáveis, menos V3, mais V4, mais V5, isso é igual a menos VS2, que é o valor conhecido, né? Então, agora reescrever isso com a lei de Ohm. Então, V3 é essa mesma tensão que tá aqui, ó, né? Só que aqui tem um menos na equação na frente aqui, então menos R3, tá ali, e 1 menos I2, a mesma coisa, né? O V4 é só R4 e 2, então mais R4 e 2, e o V5, mesma coisa, R5 e 2. R5 e 2, isso é igual a menos
VS2. Organizando os termos, eu fico com menos R3 I1 mais I2, que multiplica R3 mais R4 mais R5, e isso é menos VS2. Ok? Vou colocar isso agora na forma matricial. Então, eu vou ter uma matriz para as resistências, né? Então, nosso interesse agora, deixa eu mostrar para vocês onde é que é o nosso interesse agora. Nosso interesse está nessas equações aqui, né? Então, e eu vou colocar isso na forma matricial. Significa que aqui eu vou ter primeira equação, segunda equação e as variáveis dessas equações, né? Nessa disposição aqui, I1, I2, e do outro lado da igualdade, eu vou ter VS1 e menos VS2, do que está no outro lado da igualdade da equação 1, na linha de cima, e na equação 2, na linha de baixo. Agora eu vou puxar os termos dessa matriz de impedâncias, ou essa matriz que eu vou chamar de R, tá? Então, multiplicando em 1, eu tenho R1, R2, R3. Então, eu vou colocar aqui, na primeira equação, né, da malha 1, R1 mais R2 mais R3. Na primeira equação, multiplicando em 2, eu tenho menos R3. Então, vou colocar aqui menos R3. Multiplicando em 1, na segunda equação, eu tenho menos R3 também. Então, menos R3. E multiplicando em 2, na segunda equação, eu tenho R3, R4, R5. R3 mais R4 R5. Ai, ficou ruim, né, gente? Deixa eu arrumar aqui. Pronto, R3, R4, R5. Aqui tá a nossa forma matricial completa, né? Para resolver isso aqui, o que a gente faz? A inversa da matriz R, né? Por exemplo, é isso que a gente faz. Ou faz substituição, né? Daí agora vocês trabalham o método de solução de circuitos que vocês trabalharam nos cálculos, né? Desculpa, nas geometrias, álgebra e tal. É isso, gente. O que acontece aqui, que vocês podem observar, é que... Deixa eu abrir a edição. É que essa matriz, ela tem uma simetria, né? Mesma coisa que acontecia lá na análise nodal, né? Esse resistor aqui que faz fronteira com as malhas, aqui, né? Esse resistor que faz fronteira entre as malhas, ele aparece aqui na diagonal secundária com o sinal de menos, tá? Todo resistor que está na malha 1, observe, eu tenho o R1, o R2 e o R3, né? Aparece multiplicado por I1 aqui na equação 1, R1, R2 e R3. Tá? A mesma coisa acontece na equação da malha 2, né? Todo resistor que está na malha 2, observem R3, R4 e R5, aparece aqui, né? R3, R4 e R5. Então, essas características da matriz demonstram que a análise está correta. Isso sempre se repete, tá? Esses coeficientes ali das correntes, né? A forma como eles aparecem na matriz de resistências, isso sempre se repete, exceto quando eu tenho uma fonte dependente, né? Que daí a fonte insere algum termo num lugar que não se estava esperando, né? Mas, de maneira geral, essa aqui é o formato da matriz da análise de malha, certo?